Olá, olá queridos, tudo bem com vocês? Pois bem, eu venho através desse vídeo fazer uma revisão do protocolo de reanimação cardiopulmonar, tá? Não sei quanto tempo faz que você teve esta aula de parada cardiorrespiratória e a aplicação do protocolo de RCP. Mas a verdade é que a gente precisa praticar isso mais vezes nas nossas ocorrências. Quase todas as aulas nós iremos fazer a prática de RCP junto à vítima em que a gente estiver protocolando. Se ela parar, precisamos de fato identificar a faixa etária, escolher as melhores preferências para reanimá-la. E eu vou aproveitar esse vídeo para deixar algumas coisas claras a respeito de colapso presenciado, de colapso não presenciado, do reconhecimento que de fato a pessoa está em parada cardiorrespiratória, como é que o profissional reconhece e como é que o leigo deve ser orientado a reconhecer. Então é um vídeo que eu espero que faça alguma diferença no seu aprendizado. Quer saber? Se você quiser aprender, se o teu objetivo de fato é aprender, eu estou motivadíssimo a te ensinar. E eu tenho certeza que se você der atenção a esse que vos fala, você irá conseguir aprender esse protocolo e não gravar. Não se grava nada, né? No sentido geral, obviamente, precisamos da memória para o aprendizado, isso aí não se discute. Mas a nossa luta é para que nós aprendamos de fato. E só se aprende de fato quando o conhecimento se impregna em nós. Não corremos o risco de esquecer. Porque não foi uma prática de memória. Desculpem. Deixa eu colocar aqui novamente. Não foi uma prática de memória, foi uma prática de aprendizado, onde aquilo que eu de fato aprendi faz parte da minha vida e quando eu precisar usar, eu vou usar sem travar, sem bugar na hora. Vai dar tudo certo. Pois bem, quero falar com vocês a respeito do protocolo. Um minutinho. Desse protocolo, o protocolo da American Heart Association, na tabela de número 2. E a tabela nós temos componente adulto, adolescente, crianças e bebês. Para a American Heart Association, o adolescente e o adulto é tratado da mesma maneira no que diz respeito ao protocolo. Para a American Heart, é criança de 1 ano de idade até a puberdade. E para a American Heart Association, um dos principais protocolos que aborda o suporte básico de vida, bebês são quem são menores de 1 ano de idade, excluindo recém-nascidos. Esse protocolo não trabalha em tese com neonatologia, tá bom? Pois bem, gente, nós precisamos saber desse resumo dos componentes de uma reanimação cardiopulmonar de alta qualidade para profissionais de suporte básico de vida. Esse protocolo aborda segurança do local, reconhecimento da PCR, acionamento do serviço de emergência, relação compressão, ventilação sem via aérea avançada, ou seja, sem o tubo. Aborda relação compressão, ventilação com via aérea avançada. Aborda frequência de compressão e aborda profundidade de compressão. Fala também sobre posicionamento das mãos, fala do retorno total do tórax e fala sobre o fato da equipe minimizar
o quanto conseguirem as interrupções. Bom, eu quero começar a falar, gente, sobre o reconhecimento da PCR. Após verificar se o local de fato é seguro para que você se aproxime sem risco, porque se você não se preocupar com a segurança da cena, você pode ser uma vítima em potencial. E você não aprende atendimento pré-hospitalar, suporte básico de vida, para se tornar uma vítima. Você aprende para identificar lesões que podem matar vítimas, e não ao contrário. Então a American Heart Association diz o seguinte, verifique se a vítima responde. Lembre-se que essa é uma abordagem para profissionais, para vocês que estão sendo treinados. Verifique se a vítima responde. Na ausência de respiração, apenas gasping, ou seja, sem respiração normal, ou nenhum pulso definido sentido em 10 segundos. E aí tem uma aspas aqui, gente, para nós que somos profissionais, a verificação da respiração e do pulso deve ser feita, deve ser realizada, deve ser observada simultaneamente em menos de 10 segundos. Em tese, você tem que pensar assim, em tese, depois que a cena estiver segura, primeiro você reconhece, depois você pede ajuda, ou seja, primeiro passo, reconheço, segundo passo, peço por ajuda, terceiro passo, faço aquilo que eu tiver que fazer, com a minha melhor preferência, levando em consideração faixa etária, levando em consideração posição, levando em consideração os princípios de um processo de reanimação cardiopulmonar. Então, primeiro reconheço, depois peço por ajuda, depois faço o que eu tenho que fazer e por último, se tiver à disposição, uso um desfibrilador externo automático que esteja em algum ambiente disponível, como por exemplo, shopping center e tudo mais. Tá? Em seguida, o protocolo fala o seguinte, o acionamento do serviço médico de emergência. Aí o protocolo aborda, preste atenção, colapso presenciado e colapso não presenciado. Antes ele diz, se você estiver sozinho, e ele está se referindo aqui, adultos e adolescentes. Ele diz, para adulto e para adolescente, ele diz, se você estiver sozinho, sem acessar um telefone, deixe a vítima e acione o serviço médico de emergência. E obtenha um desfibrilador externo automático antes de iniciar a RCP. Antes de iniciar a RCP. Aí ele diz, do contrário, peça para que alguém acione o serviço e inicie a RCP imediatamente e use o DEA assim que ele estiver disponível. Primeira coisa que nós aprendemos nessa revisão. Para adultos e adolescentes, não importa se colapso presenciado ou colapso não presenciado. Para adulto e adolescente, se você estiver sozinho, sem acesso a um telefone celular, deixe a vítima e acione o serviço médico de emergência e obtenha um DEA antes de iniciar a RCP. Para o adulto e para o adolescente, se eu vejo o cara parar, ou quando eu chego ele já está parado, não me interessa. Nas duas ocasiões, eu peço primeiro por ajuda, para depois aplicar. O procedimento. Aplicar a reanimação cardiopulmonar. Agora, olha o que diz para a criança, que é 1 ano de idade até a puberdade. E que se vai aplicar também no bebê. Então, para crianças e para bebês, o protocolo diz, se atente ao colapso, presenciado ou não. Porque se na criança e no bebê, se o colapso for
presenciado, você presenciou aquela criança ou aquele bebê, você presenciou aquela PCR, siga as etapas utilizadas em adultos e adolescentes, mostradas à esquerda. Ele está dizendo aqui, para criança e bebês, se você presenciar o colapso, você pode deixar a criança, o bebê, e ir pedir ajuda imediatamente, se você tiver sem acesso ao telefone, e providenciar um DEA. E depois você vai iniciar o processo de RCP nesta criança e nesse bebê. Por quê? Se você presenciou, significa que aconteceu agora. Há um tempinho que você possa ir pedir por ajuda, porque o mais importante é se certificar que a ajuda está a caminho. É o mais importante. Nós não estudamos para sermos heróis, não estudamos para sermos considerados heróis, não. Nós estudamos para fazer a coisa certa, de acordo com o protocolo correto, porque o protocolo houve evidência que desta maneira dá certo. Portanto, para criança e para bebê, quando você presenciar a PCR, você pode ir pedir por ajuda, deixar a criança. Agora, se atente em algo importante. Se atente em algo importante. Se nesta criança e neste bebê, quando o colapso não for presenciado, você não presenciou o colapso, você não sabe há quanto tempo está parado, só que também não há sinais de morte evidente, portanto você precisa aplicar o protocolo. E na criança e no bebê está dizendo, atenção, se o colapso não for presenciado por você, execute 2 minutos de RCP. Esses 2 minutos de RCP irão gerar alguma perfusão com alguma importância nos tecidos. E esses 2 minutos é quem de fato pode evitar que de fato o óbito aconteça naquele momento. Ou seja, 2 minutos de compressão torácica, para que em 2 minutos a gente tenha uma pressão de perfusão, pelo menos que está perfundindo aquele tecido de novo, e perfundindo aquele tecido de novo que está entregando a matéria-prima, aquele tecido, que é o oxigênio. Ah, mas professor, se eu não identifiquei, se eu não presenciei o colapso, ele pode estar parado já há algum tempo. Se ele está parado há algum tempo, ele não ventila há algum tempo. Se não ventila há algum tempo, não está entrando oxigênio e nem saindo CO2 há algum tempo. O sangue desse cara vai estar numa acidose, dessa criança e desse bebê. E além disso, eu imagino que se eu não presenciei esta PCR, a concentração de oxigênio nesse sangue vai estar baixíssima. Mesmo assim, eu preciso comprimir durante 2 minutos. Gente, precisamos comprimir durante 2 minutos. Mesmo que saibamos que a concentração de oxigênio é baixa, nós temos que entender que provavelmente ainda há oxigênio ali. E o pouco que for entregado àquele tecido, que é o tecido, o tecido encefálico e para outros órgãos nobres, coração, pulmão e tal, pelo menos 2 minutos eu gerei alguma pressão de perfusão e o pouco que tinha de matéria-prima foi entregue. Por isso eu faço 2 minutos. E também por outro motivo, na criança e no bebê, provavelmente as maiores probabilidades de causa dessa PCR são por questões, abro aspas aqui, respiratória, de obstrução de via aérea. Algo fez com que ele parasse de ventilar. Já no adulto, se ele para, a primeira desconfiança seria questões cardiovasculares,
Então, se o colapso não for presenciado, eu executo 2 minutos primeiro, deixo a vítima, peço por ajuda, vou atrás de um DEA, se tiver ali à minha disposição pertinho, e volto com o DEA, e volto com a certeza de que a ajuda foi solicitada. Deixe a vítima para acionar o serviço médico de emergência e busque um DEA. Retorne à criança ou ao bebê e reinicie a RCP. Use o DEA assim que estiver disponível. No adulto e no adolescente, independente se presenciado ou não, eu sempre deixo a vítima e sempre peço por ajuda, se eu tiver na hipótese de não ter um telefone por perto e não ter ninguém para pedir por ajuda. Na criança e no bebê, quando é presenciado, já que aconteceu agora, eu ainda tenho um tempinho, deixo a criança e o bebê e vou pedir por ajuda. Agora, se não é presenciado, eu executo 2 minutos de RCP. Deixo a vítima depois, peço ajuda, volto para a cena novamente e reinicio a RCP. Beleza? Relação compressão-ventilação sem via aérea avançada. No adulto e no adolescente, com 1 ou 2 socorristas, não interessa a quantidade de socorrista, sempre vou usar o 30/2. Sempre vou usar o 30/2. Agora, o que se aplica na criança e no bebê é a mesma coisa, ou seja, na criança e no bebê, preste atenção, vou até dar um zoom aqui. Na criança e no bebê, se eu estiver a sós com o meu dispositivo de ventilação, eu uso o 30/2. Na criança e no bebê, com 2 ou mais socorristas, eu sempre vou usar o 15/2. Não esqueça. Na criança e no bebê, um socorrista 30/2. 2 ou mais socorristas, 15/2. Certo? Adulto e adolescente, não interessa a quantidade de socorrista, sempre 30/2. E quando eu me refiro a 30/2, eu imagino que este socorrista tenha técnica o suficiente para comprimir 30 vezes, hiperestender a via aérea, ventilar 2 vezes, com boa expansão torácica, usando a sua pocket mask ou usando a bolsa válvula máscara, que é o AMBU. Falar 30/2 significa dizer que você precisa, primeiro, ter o dispositivo para ventilar e, segundo, saber comprimir e ventilar para que você não perca tempo. Porque se você tiver dúvida como comprime e ventila, porque se de fato você não está seguro e você acha que vai perder tempo, é melhor que você faça compressões contínuas, sem parar, até que o suporte chegue. Isso com via aérea sem ser avançada. Agora, relação de compressão com via aérea avançada, que é quando tem ali um tubo passado, que é quando tem uma via aérea definitiva, né? Com intubação orotraqueal. Então, para adulto, adolescente, criança e bebês, é uma abordagem apenas. Ou seja, como o tubo está passado e essa pessoa está recebendo ventilação a 100% ali de oxigênio, eu vou fazer compressões contínuas a uma frequência de 100 a 120 batimentos por minuto. E quem está com a bolsa válvula máscara, que a maioria chama de AMBU, vai ventilar uma ventilação a cada 6 segundos, que dá um total, em tese, de 10 ventilações, respirações por minuto. Tá vendo que legal? Se a via aérea for avançada,
As compressões devem ser contínuas, a uma frequência de no mínimo 100, no máximo 120, e quem está ventilando vai ventilar uma vez a cada 6 segundos. Frequência de compressões para o adolescente, para a criança e para o bebê vai ser sempre um mínimo de 100 compressões, mínimo de 100 e máximo de 120. Ah, professor, mas por que mínimo de 100 e máximo de 120? Eu vou te responder, porque sim, porque o protocolo estudou, porque as pessoas se juntaram, porque fizeram testes e entenderam que uma frequência de 100 e máximo de 120 compressões por minuto gera uma sobrevida importante. Profundidade das compressões no adulto e adolescente. No mínimo, 2 polegadas. No mínimo 2 polegadas, que seria 5 centímetros. Né? E até outros textos que vai dizer mínimo de 5, máximo de 6. Ou seja, mínimo de 5 centímetros, máximo de 6 centímetros. Tá certo? No adulto e no adolescente. Na criança, pelo menos 1/3 do diâmetro, né, do tórax. Ou seja, na criança, no mínimo, na verdade não, na criança, cerca de 2 polegadas, 5 centímetros. Certo? Então, para o adulto nós temos mínimos de 2 polegadas, podendo ser de 5 a 6 centímetros. E na criança eu tenho cerca de 2 polegadas, que é 5 centímetros. Nunca mais que 5 centímetros na criança. Claro, na hora a gente não vai conseguir saber de fato que profundidade estamos comprimindo, mas se tivermos o bom senso de saber que é uma criança e que já estamos comprimindo com uma das mãos, e se entendermos que cada vez que eu comprimir, eu tenho que expulsar o sangue que está dentro desse coração, e cada vez que eu relaxar a minha mão para que o tórax retorne, e o retorno de tórax significa o encher novamente esse coração de sangue, se eu entender isso, eu nunca vou comprimir com força demais, nem raso demais. Nos bebês, pelo menos 1/3 do diâmetro do tórax, certo? Que é cerca aí, né, de 1 polegada, 1,5 polegadas, né? Cerca de 4 centímetros na criança. A profundidade, gente, o protocolo nos diz sobre a profundidade, mas a profundidade, tanto no adolescente adulto, quanto na criança, quanto no adolescente, ela é subjetiva no sentido de que na hora não teremos como verificar de fato essa profundidade. Por isso devemos treinar, por isso devemos fazer a nossa parte. Posicionamento das mãos. 2 mãos sobre a metade inferior do externo. Isso para adulto e adolescente. No adulto e no adolescente, gente, sempre 2 mãos. No centro do tórax. Aqui diz, na metade inferior do externo. Se você não sabe onde é a metade inferior do externo, lembre-se, bote a sua mão, a região hipotenar da sua mão, o calcanhar na sua mão, no centro do tórax, entre as linhas, né? Entre a linha intermamilar, no centro do tórax, e faça a sua RCP. 2 mãos sobre a metade inferior do externo.
Na criança, diz o seguinte, o protocolo, ó, 2 mãos ou uma mão, opcional para crianças muito pequenas, sobre a metade inferior do externo. Olha só, pensa assim, o protocolo diz que criança é de 1 ano de idade até a puberdade. Então, em tese, ali de 1 ano de idade, até o momento em que, de fato, ela deixa de ser criança, né? Quando a puberdade acontece. Ali, por volta, isso vai variar bastante, eu não tenho propriedade para falar a respeito disso, mas a puberdade, como vai variar bastante, nesse caso ali, começa ali com uns 10 anos, 11 anos, quando chega ali aos 12 anos, quando a criança de fato deixa de ser criança, até mesmo com outras abordagens, deixou de ser criança, após a puberdade, já não é mais criança, né? Após a puberdade, seria adolescente. Então, se criança, por protocolo, é de 1 ano de idade até a puberdade, a decisão de você comprimir com uma mão ou 2 mãos na criança é uma decisão que vai depender da tua avaliação. Uma criança de 8 anos de idade, um exemplo, tá? Uma criança de 7, 8 anos de idade, tem crianças grandonas, gigantes, que você precisa sentir ali primeiro com uma mão, se você vai conseguir de fato afundar aquele tórax, se você vai ter sucesso ou se você vai usar 2 mãos. Para aquele tipo de criança, entende? É a sua avaliação que vai determinar a sua conduta. Em tese, pensa assim, nas crianças eu vou usar sempre uma mão, para não errar. Foi usar a mão, viu que aquela criança é grande demais, que aquele tórax é resistente demais, nada te impede em usar 2 mãos. Por quê? Porque o protocolo fala 2 mãos ou uma mão, porque é opcional. E se a criança for muito pequena? Ou se a criança for muito grande? Então, colocar 2 mãos ou uma mão na metade inferior do externo. No geral, nesta parte a gente vai entender. Criança sempre com uma mão. Criança sempre com uma mão. Se acharmos necessário, aí a gente usa as 2. É a nossa avaliação. É a tua avaliação. Olha só que legal nos bebês. Nos bebês, a quantidade, a posição para comprimir vai depender da quantidade de socorrista. Se você estiver sozinho, se for um socorrista, você vai comprimir esse tórax com 2 dedos no centro do tórax, logo abaixo da linha mamilar. Um socorrista, 2 dedos. E a mão que falta? A outra mão, sabe o que você faz? Hiperestende a via aérea. Agora, se você tiver com 2 ou mais socorristas, vai um só para a via aérea. Abre a via aérea 100% completamente. E o outro socorrista usa a técnica dos 2 polegares no centro do tórax, logo abaixo a linha mamilar. O uso, gente, dos polegares é mais confortável para o socorrista. Porque as 2 mãos, os dedos indicador, médio e os demais, eles encaixam no tórax, sobrando os 2 polegares no centro do tórax. Você vai poder comprimir melhor, você vai poder ter um controle melhor de profundidade. Você vai gerar provavelmente um débito de sangue melhor, por causa que o controle é melhor, por causa que você vai cansar menos. Com 2 socorristas ou mais no bebezinho, técnica de 2 polegares. Com um socorrista no bebezinho, com uma mão abre via aérea e com a outra, com os 2 dedos, comprime. Retorno total do tórax, isso aqui é importante. Espere o retorno total do tórax após cada compressão. Não se apoie sobre o tórax após cada compressão. Isso vale para o adolescente, para o adulto, para a criança e para o bebê.
Minimizar as interrupções. Limite as interrupções nas compressões torácicas a menos de 10 segundos. Significa dizer que se você tiver interrupção que não seja superior a 10 segundos. Porque se você estiver fazendo o processo de reanimação e você parar o processo e se passarem mais do que 10 segundos, o estudo vai dizer que aquele ápice, que o teu resultado conseguido até agora de gerar uma boa perfusão, né, cerebral e em outros tecidos, esse nível de sangue que está chegando lá onde deve chegar, se a interrupção passar de 10 segundos, você perde parte do trabalho que você fez. E agora você vai ter que reanimar de novo, até chegar onde você já tinha chegado em relação à perfusão de tecidos. Era essa a revisão que eu queria fazer com vocês. Olha só o que diz embaixo aqui, ó. A profundidade da compressão não deve exceder 2,4 polegadas, 6 centímetros. Ou seja, isso no adulto significa dizer que tem que ser no mínimo 5 e no máximo 6. Aí tem as abreviações: DEA, desfibrilador externo automático, certo? AP, antero-posterior, né? E RCP, ressuscitação cardiopulmonar ou reanimação cardiopulmonar, como você quiser. Era essa revisão que eu queria fazer com vocês. E em tese eu quero que vocês entendam o quê? De um lado você pode estar nessa cena com uma máscara. Do outro você pode estar nessa mesma cena sem uma máscara, sem uma pocket máscara, sem a bolsa válvula máscara, que é o AMBU. Se você não pode comprimir e ventilar, o que você vai fazer? Você vai seguir, em tese, 4 passos simples e básicos. Depois que a cena estiver segura, você reconhece. No suporte básico de vida, sem o dispositivo para ventilar, primeiro passo, reconhece que trata-se de uma PCR. E o leigo reconhece uma PCR na ausência de ventilação. O profissional reconhece uma PCR verificando ventilação e pulso simultaneamente. Mas lembre-se, se você não tiver uma máscara, para executar, aqui ó, se você não tiver uma máscara para comprimir e ventilar, bote a mão no tórax, obedecendo a faixa etária de uma mão, 2 mãos, enfim. É o que nós conversamos. Se você não tiver uma pocket mask nas suas coisas, uma bolsa válvula máscara, você vai fazer a RCP contínua, sem parar, pedindo por ajuda de terceiros que estão na cena, para que você não canse. E enquanto essa pessoa comprime, você descansa. Daqui a pouco ela vai cansar. Você entra nas compressões e você vai descansar. Se possível, enquanto uma comprime, a outra deixa as vias aéreas em condições, né, de entrar ar de alguma maneira. Claro, essa pessoa vai estar numa parada respiratória também, mas a manutenção da via aérea é importante, porque se ela volta, ela já volta ventilando. Se por acaso ela tente voltar, mas a via aérea esteja fechada, então me parece que ela pode parar novamente por outra causa. Que legal, hein? Então, 4 passos. Primeiro você reconhece, depois você faz. Primeiro você reconhece, primeiro passo. Depois você pede por ajuda. Depois você faz o que você tem que fazer. 4º passo.
Se disponível, se possível, use o desfibrilador externo automático. Beleza? Espero ter te ajudado. Vamos para cima. Existe potencial em você, saiba disso. Mas você precisa focar. Foca cada vez mais. Vai para cima cada vez mais. O protocolo de reanimação cardiopulmonar tem vários adendos que a HA fez de 2015 para cá. Eu expliquei para vocês aqui a abordagem de 2015. Lembre-se disso. Tem vários outros detalhes importantes de adendos. Tem adendos em 2017, teve em 2019, agora em 2020, se não saiu, está para sair. Enfim, vamos para cima. Precisamos aprender isso. Não precisamos nos esforçar para memorizar. Precisamos nos esforçar para aprender. E se eu aprendo, logo eu terei memória para lembrar. Tá bom? Beijo para vocês. Todos os meus alunos aí de Bertioga, Arujá, Campinas, enfim, de todos os outros cantos aí. Beijo no coração, estamos juntos.